pessoal das turmas 110 e 111, vamos continuar aí no nosso conteúdo. Eu estava conversando com vocês ontem sobre os gráficos das funções, né? Então, das funções afim, né? Das funções afins. E agora eu quero conversar com vocês sobre o crescimento. Como assim crescimento? Ontem, por exemplo, vamos fazer só uma aqui das de ontem. Né? A gente pegou assim, ó, por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Não, 2x mais 1, tá? Tá ok? E aí, eu nem lembro se capaz até de ter sido esse exemplo que eu dei, né? Na aula. E aí, por causa, olha aqui, ó. Por causa desse cara, que é o A, ele ser positivo, ó. Positivo. Eu sei que isso aqui é uma reta subindo. Só que ela pode ser assim ou pode ser assim, né? Como é que eu sei de qual das duas se trata? Eu olho para esse cara aqui, ó. Eu olho para esse cara aqui, ó, que é o B. Esse B vale 1. Esse B é igual a 1, cara. E só que esse B, ele me diz o local onde é que corta no eixo Y. Então quer dizer que no eixo Y, essa aqui vai atravessar o gráfico no eixo Y na altura 1. Então é aqui, ó. Então é aqui, cara. Tá? Pra gente terminar esse gráfico, então essa aqui não vale, ó. Essa aqui fora de cogitação. Essa aqui não é. Essa aqui não é. Só que aí eu posso pensar o seguinte, não, mas para aí. Ó, essa outra reta aqui, ó, também passa no 1 e é subindo, porque é positivo aqui, né? Posso desenhar uma outra aqui mais inclinada. Como é que eu sei qual das duas, qual delas mais se ajusta? Bom, eu tenho que olhar agora qual é o ponto onde corta aqui no eixo X, né? Agora tem que saber onde é que corta aqui, ó. E onde corta aqui, cara, onde corta no eixo X, ó. No eixo X é quando f de x é igual a 0, cara. É quando, eu lembro que eu até fiz assim, ó. Fiz com um retângulo, ainda botei uma borda aqui, cara. Porque essa que tu tem que saber. Onde corta no y é porque o x é 0. Onde corta no x é porque o y é 0, que é o f de x, né? Isso aqui, ó, é o y. O f de x é o y. Então agora esse é 0. Se eu colocar 2x mais 1 igual a 0, tu vai ver que x vai dar igual a menos 1 sobre 2, cara. Então dessas duas retas aqui, ó, se isso aqui é 1, 1/2 é mais ou menos por aqui. Então, ó, é essa aqui que se adequa, essa aqui não. Tá? É essa aqui, cara. É essa aqui a reta. E aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, tem coordenadas menos 1/2 e 0 no y, né? Foi a condição que eu botei, y igual a 0, ó. Tá? Então aí agora sim tá certo o gráfico. Aqui é menos 1/2. Pronto, agora o gráfico tá feito. Ó. Agora eu sei onde corta aqui e onde corta aqui. Tá? Só que agora o problema que eu quero atacar contigo é o seguinte em relação a esses gráficos. O problema que eu quero atacar contigo, ó, é o seguinte, vamos supor que eu tenha, tá? Vamos supor que eu tenha duas retas assim, cara. Aqui não ficou, tem que desenhar muito lá pra cima.
tá? Até nem precisava ser tanto assim, cara. Pode ser essa aqui, então. E essa eu apago. Pronto. Tá, essa aqui tá legalzinha. Essa aqui tem que apagar mais. Ó. Tá, eu tenho essa aqui, ó, f de x. Vamos chamar essa aqui, o gráfico de f de x. E esse aqui de g de x, cara. Tu concorda comigo que essa, ó, essa f de x, ela vai ter uma certa lei, né? Vai ser assim, ó, a1 vezes x mais b1. E a g de x vai ter uma lei também, a2 vezes x mais um b2, tá? Só de olhar aqui o b eu já sei que esse b é menor do que esse, né? O b é onde corta aqui, então o b da g, o b2 é menor do que o b1, ó. O b1 é desse tamanho, ó. O b1 é desse tamanho, o b2 é desse, né? Aqui eu já sei. Só que agora, cara, a minha pergunta é a seguinte. Aqui, obviamente, os dois A's são positivos, né? Ó. Aqui esse A, ó, esse A aqui. Ó, esse A aqui é positivo. Como é que eu sei? Porque a reta está subindo. Aqui, esse A também é positivo, cara. Porque essa reta também está subindo. Tá? Esse aqui, na verdade, é o caso 1, né? Na verdade, esse aqui é o primeiro caso. Tá? Na verdade, até eu deveria ter posto aqui. Esse aqui é o primeiro caso, tá? Que é as duas subindo. Que é os dois positivos, ó. Qual é o primeiro caso? É A1 e A2 positivos. Esse é o primeiro caso. Tá? No próximo eu já boto mais separadinho aqui. É só para não ter que estar apagando tudo. Eu quero saber então, cara. Deixa eu dar uma... Só para não confundir, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a gente mais. Isso aqui já era. Tá? Então assim, cara, a minha pergunta é a seguinte. Os dois são positivos. Só que qual desses dois aqui é maior, cara? Só de olhar pro gráfico. Cara. Qual dos dois é maior? Como é que eu consigo, só olhando pro gráfico, como é que eu decido qual dos dois aqui é maior, ó? Será que aqui é 2 e aqui é 1? Será que aqui é 3 e aqui é 4? Será que aqui é 10 e aqui é 1? Entende? E esse aqui é o maior, né? Esse aqui for 10, aqui for 2, né? É óbvio. Mas, tá? Então é essa pergunta que eu vou responder agora, cara. Como é que eu faço só olhando pro gráfico para descobrir qual deles é o maior? Eu faço o seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu fixo aqui no gráfico uma unidade, não interessa qual. Eu fixo um tamanho aqui, ó. Eu fixo um tamanho, tá? Um tamanho, sei lá, chamar de H aqui. Não, H parece altura, né? Pra vocês H é altura. Vamos fazer uma medida X aqui, pronto. Um tamanho X aqui, cara. Tá? Vou fixar um tamanho X aqui. Tá bom? E vou prolongar esse, ó, paralelo com o eixo. Tu já vai entender o que eu tô fazendo. Tá. E vou até encostar aqui, ó, nos pontos. Ó.
aqui e aqui, tá bom? E agora vou reproduzir esse mesmo tamanho x para cá, ó, aqui e aqui, ou seja, aqui medindo x e aqui medindo x. Olhando agora sim, cara, agora vem a parte decisiva aqui. Tu concorda comigo que nesse pedaço aqui, ó, os dois andaram x, nas duas retas eu andei x pra direita? Andei, né? Só que quando eu andei x pra direita, olha o que essa aqui cresceu, ó. Ó, olha o que essa aqui cresceu. Agora olha quanto essa cresceu nesse intervalo. Agora eu te pergunto, tá? Agora eu te pergunto, cara, nesse intervalo que eu fixei como unidade, qual das duas cresceu mais? Ó, qual das duas, essa aqui ou essa aqui quando andou esse intervalo? Obviamente foi essa aqui de cima, né? Que cresceu bem mais do que essa aqui. Só que esse A aqui das duas, ele não é simplesmente esse tamanho. É isso dividido por isso, né? Dados quaisquer dois pontos, ó. Dados quaisquer dois pontos, ó. O A1, né? Aqui eu vou chamar, vamos chamar aqui de x1 e aqui de x2 mesmo, não vai ter jeito. Ó, aqui x1 esse aqui e aqui x2 esse aqui. Esse A1, cara, como é que eu calculo ele? Ele é o f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. É o quanto eu cresci dividido pelo quanto eu andei. Né? Aqui tá o, ó, aqui tá o f de x2. Ó, aqui tá o f de x1. Aqui, né? Aqui, ó. Aqui tá o f de x2. Então, esse pedaço aqui, ó, é esse menos esse. Esse pedaço aqui é esse menos esse. Que é aqui o que ele cresceu, né? Que é f de x2 menos f de x1. Dividido pelo quanto ele andou. x2 menos x1. Eu já mostrei pra vocês que no caso da função afim, não interessa os dois pontos que eu pegue. Esse dividido por esse vai dar sempre esse número aqui, né? Vai dar, é fixo. Então quaisquer dois pontos x que eu pegue para fazer a altura dividido pelo quanto eu andei, né, o crescimento, vai dar sempre esse mesmo número. Só que o A2, cara, o A2, ó, com calma, que o A2 ele é igual a quê, cara? O A2, ó, aqui é g de x2 e aqui é g de x1. Tá? Então o que vai ser o A2? Ele vai ser g de x2 menos g de x1 sobre x2 menos x1, cara. Tá? Né? Esse tamanho aqui, ó, vai ser esse tamanho aqui, que é g de x2 menos g de x1, ó, sobra só isso aqui, dividido, que é isso aqui que ele cresceu, ó, dividido pelo quanto ele andou, né? Esse dividido por esse. É como se fosse tantos metros por hora, tantos quilômetros por hora, tá? Pelo tempo que ele andou. Só que agora eu te pergunto, quando eu for comparar os dois, esse não é igual a esse? Ó, eu não peguei esse tamanho fixo para os dois. Então o que vai decidir qual desses A's é maior? Tu concorda comigo que é essa parte de cima aqui, ó? É isso aqui que vai decidir quem é maior. Porque se esses dois que eu estou dividindo têm o mesmo tamanho, ó, então o que vai decidir
se esses dois têm o mesmo tamanho, se isso aqui é fixo para os dois, eu posso até cortar, né? Na hora de comparar os dois. O que vai decidir o que é maior ou não? É esse aqui, o quanto cresceu, ó. E obviamente aqui eu vejo, cara, ó, tu concorda comigo que esse número, ó, esse número circulado de azul, que é essa diferença, que é isso aqui, ó, é maior do que esse, que é esse número aqui? Ó, esse tamanho aqui é o resultado dessa diferença. Então tu concorda comigo que esse tamanho é maior do que esse. Então esse número é maior do que esse. E esse aqui é o mesmo para os dois, posso cortar. Portanto, né, olha aqui, conclusão. Então aqui, ó, isso aqui implica então que A1 de fato é maior do que A2. Por quê? Porque por unidade que eu ando aqui, ó, essa aqui cresce mais. Em qualquer outro lugar dessa reta de cima aqui, ó, que eu andar esse pedaço X, ela vai crescer a mesma coisa aqui, ó. Por isso que só tem uma taxa de crescimento. Por isso que isso é que quer dizer a taxa de crescimento ser única. É só esse A aqui a taxa de crescimento. Não interessa o lugar que eu ande, essa distância X aqui, ó, ela vai sempre ter esse crescimento aqui. Claro, se eu andar uma outra distância, ela vai ter um outro tamanho aqui. Mas quando eu dividir um pelo outro, vai dar a mesma coisa. É isso que interessa. Esse dividido por esse é a mesma coisa que esse pedacinho dividido por esse. Aí o tamanho das coisas, né, aí entra... Poderia até entrar um negócio chamado semelhança de triângulos aí, mas deixa assim, sem falar em geometria. Né, eu mostrei para vocês que não interessa o x1 e o x2 que eu pegue, quando eu boto aqui, ó, nessa conta, o resultado vai dar sempre esse A aqui. Então quer dizer que a taxa de crescimento é sempre a mesma em qualquer parte do gráfico. Isso quer dizer que é uma reta. Tá? Então a conclusão, agora deixa eu apagar aqui e vou escrever a conclusão. Quer dizer, antes eu vou te mostrar qual é a conclusão, né? E aí vou apagar, olha aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Pra não misturar as coisas. Ó, a conclusão, cara, que a gente vai escrever aqui é a seguinte: como é que eu vejo tudo isso que eu falei aqui, né? Chegou nessa conclusão que o A dessa reta é maior do que o dessa. Ou seja, que essa aqui cresce mais rápido do que essa, ó. Porque essa aqui andando essa distância, ele só cresceu isso aqui. A outra, andando essa mesma distância, olha quanto ela cresceu. Essa aqui cresce mais do que essa, né? Por unidade. Só que só de olhar pro gráfico, cara, como é que eu vejo isso? Só de olhar pro gráfico. Tu percebe, cara, que na verdade a reta que vai ter o A maior é essa, é a que tiver mais empinada? Esse é o segredo. A reta que tiver mais empinada é aquela que vai crescer mais por unidade que eu andar. É aquela que vai crescer mais por unidade que eu andar aqui. Né? Ela está mais empinada, então no mesmo intervalo ela vai subir mais do que a que estiver mais para baixo. Então a conclusão agora, né? No popular aqui, vamos botar assim, ó, conclusão. Ó, a gente bota assim, ó. Se f de x é igual aqui, ó, a A1x mais b e g de x for igual a A2x mais b, tá? E de novo, e a reta
A reta determinada, cara. Por F. Determinada por F, ó. Estiver. Eu vou botar entre aspas, né? Empinada. Tá? Aqui é no popular que a gente está escrevendo, né? Se a reta determinada pela F, ó, tiver mais empinada do que a determinada pela G, do que aquela determinada por G, então acontece o seguinte, ó. O A1, que é o da F, ó. O A1 que é o da F, que é que tá mais empinada, o A1 da F, a taxa de crescimento da F vai ser maior que a taxa de crescimento da G. Tá? Então a gente vai ter isso aqui, ó. E o contrário também é válido. Se eu tiver A1 maior do que A2, quando eu fizer o gráfico, quando eu desenhar o gráfico, também a reta que tiver o A1 vai ficar mais empinada do que a reta que tiver o A2, cara. Com certeza. Com certeza vai dar isso, porque a que tiver o A1 tem uma taxa de crescimento maior, então ela sobe mais. Cada unidade que eu ando, ela sobe mais que a outra. Então o gráfico também vai dar uma reta mais empinada. Tá? Então isso aqui tu tem que saber, cara. Ó. Isso aqui tu tem que saber. Ou tu tens de saber. Tá? Tá? Então o primeiro caso de crescimento aí no gráfico é esse. Quando os dois são positivos, qual que é maior? Bom, o maior é o que está mais empinado para cima, assim, ó. A taxa de crescimento aqui, ó, é maior do que aqui. Né? Porque esse número vai ser igual para os dois, aí essa diferença, ó, vai ser maior do que essa. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui f de x2 menos f de x1 aqui. E aqui g de x2 menos g de x1 tá aqui. Tá? Então essa é a primeira. O segundo caso, agora eu vou ter que apagar aqui. Eu tinha que ter... O segundo caso, cara... O segundo caso é o seguinte... O segundo caso, obviamente, quando um A é positivo, ou melhor, obviamente que quando uma reta está subindo e a outra está descendo, é óbvio, né, que o da reta subindo é maior do que o da reta descendo, porque um é positivo e outro é negativo, né? Aí não tem nem o que dizer, né? Se eu tenho duas retas aqui, esquece o segundo caso aqui por enquanto. Se eu tenho duas retas, uma está subindo e a outra está descendo, com certeza a taxa de crescimento dessa aqui é maior do que essa, né, cara? Essa aqui tá despencando, né, cara? Essa aqui tá caindo. Essa aqui é negativo. Lembra que quando o A é negativo, quando a taxa de crescimento é negativa, ela faz assim, né? Quando eu ando, ela desce em vez de ela subir. Então, essa obviamente é maior do que essa, né? Vai ser o terceiro caso ali, mas já vou te mostrar aqui porque é muito óbvio. Depois eu vou só escrever ali, tá? Mas o segundo caso que é importante é o seguinte, ó. Eu continuo com f e g assim, né? Ó, eu continuo f de x igual a A1 x mais b e g de x igual a A2, aqui é B1, né? A2x mais B2, cara. Continuo com essas duas F's, com essa F, com essa G assim. Só que aí eu te digo o seguinte, ó, vamos supor... bem certinho esse meu risco, né?
Vamos supor que eu tenha... Agora o segundo caso é o seguinte, ó. O segundo caso, cara, é o A1 e o A2 negativos, cara. Esse é o segundo caso, ó. Tá, esse é o primeiro caso. E esse é o segundo. Vamos supor agora que os dois sejam negativos. Ou seja, vamos supor que uma reta esteja assim e a outra esteja assim, cara. Percebe que são duas taxas de crescimento negativas, né, cara? Tá, vamos supor que essa reta aqui ó, seja f e essa aqui seja g de x. Tá? Agora eu te pergunto, tudo bem, os dois são negativos, né? Os dois são negativos. Só que agora eu quero saber o seguinte, qual dos dois é maior aqui, cara? Um é mais negativo que o outro, né? É isso que eu quero saber. Será que esse aqui é o mais negativo ou será que é esse o mais negativo? O mais negativo é o menor, né? Tipo assim, ó, menos 10 é menor do que menos 1. Menos 10 é menor do que menos 9, é menor do que menos 8. Quanto mais pra lá, menor, né? O menos 100 é bem menor do que o menos 10, né? Tá? Apesar de os dois serem negativos. Então a pergunta aqui é essa. Qual dos dois é mais negativo aqui, cara? Será que é essa aqui ou essa? Cara, aqui o argumento é exatamente o mesmo, cara. Olha aqui, ó. Exatamente o mesmo dali. Olha aqui, eu vou pegar uma distância, não interessa. Ó, eu vou pegar uma distância x aqui, vou chamar de x2 aqui e de x1 aqui, tá? Não interessa o lugar do gráfico onde eu pego, porque é o mesmo para todos, né? Toda vez que eu fizer isso sobre isso, vai dar a mesma... Vai dar sempre esse número aqui, né? Eu já te mostrei essa conta aqui. Já te mostrei que sempre dá o A da reta. Então assim, ó. Agora eu vou ter que passar para lá. Agora eu vou ter que passar para cá. Ó. Tá feio esse risco vermelho também. Todo estranho. Vamos fazer outro melhor. Melhorou. Agora, olha aqui, ó. Vamos olhar pra cá, cara. Eu vou pegar, ó. Aqui e aqui, tá bom? Tá bom? Então, olha aqui, ó, no final da história, tu concorda comigo? Tu concorda comigo que essa reta neste intervalo, ela desceu isso aqui que tá em verde, ó. Isso aqui é g de x2 menos g de x1. Ó, esse cara aqui é... Aqui, ó. Tá. Aqui, deixa eu fazer mais pra cá. Opa. Ó. Aqui é o g de x1. Tá aqui. E aqui, ó, é o g de x2, ó. Aqui, ó, é o g de x2, né? Aqui é onde se encontra o x2 com o gráfico, ó. Então aqui esse ponto é o g de x2 e esse aqui, ó,
Ó, de azul é esse aqui, ó. Ele bate aqui, ó, com o gráfico. Então esse é o G de x1. E esse tamanho aqui é a diferença entre G de x2, né? Aqui G de x2 menos G de x1. Né? Isso aqui, quando eu faço G de x2 menos G de x1, dá o negativo desse pedaço aqui. Eu já vou te explicar melhor, tá? Na verdade aqui é G de x1 menos G de x2, né? Aqui é G de x1, que é o de cima menos o de baixo, né? Esse tamanho aqui é o de cima menos o de baixo, que é o 2. Mas na fórmula do A é o contrário. Na fórmula é 2 menos 1, por isso que dá negativo. Porque aí se eu fizer esse menos esse vai dar negativo. Tá? E aqui nessa outra reta é a mesma coisa, cara. Eu vou... Ó, aqui nessa bate aqui. Bate aqui igual. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer um desenho maior disso aqui. Vamos fazer um desenho maior para não complicar a nossa vida. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, mas eu vou fazer um desenho maior. Não gostei desse aí. Isso aqui é um negócio que tem que ser visto assim, ó. Muito claramente. Ó, vou fazer uma assim. E a outra assim, cara. Agora vai dar para enxergar assim, ó. Com toda a tranquilidade desse mundo, cara. Agora tu vai ver. Não, nossa, coisa muito pequenininha assim, muito amontoada, já não gosto. Ó, eu só vou apagar aqui. E vou desenhar ali. Agora vai ficar legal. Até podia ter feito esse desenho mais assim aqui, né? Mas tá legal, deixa. Agora vai dar tudo certo. Tá, eu tô nesse caso aqui, ó. Olha aqui pra mim, cara. Vamos supor que eu pegue... Vamos supor que eu pegue x1 aqui e x2 aqui, tá? Tu concorda comigo? E essa aqui, o que que era? Essa aqui era F, né? Essa aqui era F. E essa aqui G de X. Beleza? Agora, ó. Tá. Aqui, ó. Aqui é o G de x1. E aqui, cara, ó. Aqui é o G de x2. Tá? Aqui, ó. Beleza. E aqui, esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó. É o X aqui, ó. Tamanho do... É x2 menos x1, né? Aqui esse tamanho é x2 menos x1. É esse tamanho aqui, ó. Beleza. Agora vamos olhar para outra, cara. Na F, esse é o F de x2, tá? E esse aqui de cima, ó. E esse aqui de cima é que é o F, é o F de x1, tá? E aqui, obviamente, ó, essa distância aqui andou o mesmo x2 menos x1. x2 menos x1. Andou o mesmo. Só que agora é o seguinte, cara. Né? No caso da F, olha aqui, ó. Olha o que o cara caiu, ó. Olha o que caiu, cara. Olha o que a função decresceu. Tava aqui em cima, quando eu andei esse pedaço, olha o que ela decresceu nessa unidade de comprimento aqui, que não interessa quanto meça. E essa aqui, cara, ó. E essa outra aqui,
andando daqui pra cá, a mesma quantidade ela andou, cara. Ó. Ela só caiu isso, cara. Essa outra só caiu isso. Tá? Essa aqui caiu só esse pedacinho aqui, ó. E essa caiu esse pedação, meu. Tá? Essa aqui só caiu esse pedaço, cara. Agora eu te pergunto qual das duas caiu mais. Qual das duas caiu mais? Concorda comigo que foi essa aqui que caiu mais? E agora eu vou concluir contigo, eu vou escrever com calma aqui direitinho, mas agora eu vou concluir contigo que essa aqui que caiu mais, cara, é a menor. Essa aqui que caiu mais é a menor, cara. Tá? Tu quer ver uma coisa, ó? Vamos ver se a gente consegue ir por esse lado, olha aqui, ó. Tu concorda comigo que menos 10 é menor do que menos 2? Tu concorda comigo? Que menos 10 é menor do que menos 2, cara? Só que quando eu troco o sinal das coisas, quando eu inverto os sinais, tu concorda comigo que inverte a desigualdade, ó? Quando eu passo o 2 para cá positivo e o 10 para cá positivo também, ou seja, tiro esse sinal de menos e boto o sinal de mais, tu concorda comigo que fica assim, ó? Tu concorda comigo que fica assim, cara? Se esse cara é o menor, quando eu troco o sinal dele, ele vira o quê? O má? Exatamente, o maior, cara. É sempre assim, tá? Se menos x é menor do que menos y, é só passar esse cara pra cá e esse pra lá. Ou multiplicar tudo por menos 1 e inverter a desigualdade, lembra disso? Passa esse cara pra lá, fica y, ó. Passando só esse cara pra lá, fica y menos x igual a zero. Desculpa. Y menos x menor que zero. Agora eu posso passar esse x para lá positivo. Y menor do que x, ou o que era o menor com sinal negativo, vira o maior com sinal positivo. E aqui vai ser a mesma coisa. Como assim, cara? Como assim? Como assim? Aqui vai ser a mesma coisa. Ó. Aqui vai ser a mesma coisa, cara. Por quê? Porque o A1, né, que eu vou fazer o A2. Vou só dar uma secada aqui. Tá? Porque o A1, o que é, cara? O A1 é f de x2, que é o menor, ó. F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, cara. Isso é o A1. É sempre 2 menos 1, 2 menos 1. E o A2, cara, o que é? G de x2 menos g de x1 sobre x2 menos x1, cara. É isso aqui, né? Só que esse cara é igual a esse. Esse aqui não conta pra saber qual que é o maior, porque aqui é igual. O que vai determinar qual dos dois é maior? Essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. O que acontece é o seguinte, cara. Presta bem atenção no que eu vou fazer agora. Presta bem atenção, cara. Esse negócio que eu tô circulando de azul, cara, e esse aqui, eu tenho que te mostrar que esse é menor do que esse, tá? Como é que eu mostro que esse é menor do que esse, cara? Olha aqui, ó. Esse pedaço aqui que foi essa aqui que eu tô dizendo, que eu tô insistindo que essa aqui é a mais negativa, se tu ainda não acreditou em mim, eu tô insistindo contigo que essa aqui, ó,
essa aqui que caiu mais, a F, ó, essa que foi a que caiu mais é a mais negativa. Por quê? Porque aqui, cara, porque aqui acontece o seguinte, ó. Aqui acontece o seguinte, presta bem atenção no que eu vou fazer, cara. Aqui, ó. Tá, essa coisa aqui, ó, por causa do seguinte, ó, essa coisa aqui, com certeza é menor do que essa aqui, ó. Tu vai, ó. Presta bem atenção no que eu escrevi aqui embaixo. Olha aqui, ó. O que que é isso aqui, ó? Não é isso, né? Aqui é x2 menos x1. Isso aqui, cara, g de x1 menos g de x2, vamos ver o que que é. G de x1 é esse tamanho, tá? Isso aqui não é igual a isso. Nem isso aqui é igual a isso. Calma, isso aqui agora eu tô tentando... Eu daqui eu quero chegar aqui. Primeiro eu tô aqui. Te acalma, tá? G de x1 primeiro menos g de x2, cara, ó. G de x1 é esse tamanho, menos g de x2 é esse. G de x1 menos g de x2 é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho verde aqui, cara, era o que eu tava te mostrando aquela hora. Esse tamanho verde aqui, ó, é g de x1 menos g de x2, cara. Esse tamanho verde aqui, que tá aqui. E esse tamanho aqui, ó, é esse menos esse, né? Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço é esse de cima, tira o de baixo, ó, que é essa altura. Sobra isso aqui. Só que essa subtração é f de x1, cara. Menos f de x2. Ou seja, se esse tamanho é maior do que esse, e a gente tá vendo que esse tamanho é maior do que esse, então esse número é maior do que esse, tá aqui. Esse número é maior do que esse, cara. Tá bom? Esse número, então, de fato, ó, esse número aqui, ó, é maior do que esse. Tá aqui. Posso até deixar de verde aí pra tu tirar uma foto, pra tu ver que eu tô falando da mesma coisa, ó. Vou até fazer de verde aqui pra tu. Ó. Ó, aqui é g de x1 menos g de x2, que é o menor. E aqui é f de x1 menos f de x2, que é o maior. É o maior. Tá? Então, de fato, esse número é maior do que esse, cara. Só que agora, ó, agora eu vou apagar aqui, agora eu vou ter que apagar aqui. Esse pano aqui tá castigando já. Tá deixando sujeira no quadro. Tá. Só que agora, cara, eu posso passar, ó, eu posso passar esses dois pra cá e esses dois pra cá. Passo esses dois caras pra cá e passo esses dois caras pra lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Quando eu passar esses dois pro outro lado da desigualdade, vai ficar f de x2 positivo e f de x1 negativo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Né? Isso aqui então então, cara, a implicação disso decorre dessa desigualdade, então, que esse no outro lado fica positivo, esse no outro lado fica negativo. E aí esse no outro lado fica positivo e esse no outro lado fica negativo. Fica assim, ó. Tá? Assim, ó.
vai ficar isso aqui, ó. Esse cara passa para lá menos, tá aqui. Esse cara passa para lá mais, tá aqui. Esse cara passa para cá mais. Esse cara passa para lá menos. Agora sim, cara. Agora olha aqui, ó. Ó. Não, nem vou riscar assim. Agora o que eu tenho aqui? x2 menos x1, cara. Olha pra mim agora. Tu concorda comigo que x2 menos x1 é um número positivo? Esse é o maior, subtrai o menor. É esse pedaço aqui. E numa desigualdade eu sempre posso multiplicar e dividir por um número positivo, né? Tu concorda comigo? Eu sempre posso multiplicar ou dividir um número por um número positivo, sem alterar nada aqui, ó. Então eu posso dividir, ó, x2 menos x1. E posso dividir aqui x2 menos x1. Tranquilamente. Olhando pro gráfico, eu tenho essa desigualdade aqui, ó. Ó, essa diferença g de x1 menos g de x2 é menor do que essa diferença que é f de x1 menos f de x2, tá aqui. Só que daí, o que eu faço? Eu posso passar esses caras para um lado e esses caras para o outro. Esse aqui para o lado do menor e esse aqui para o lado do maior. Fica assim, ó. Como essa diferença aqui é um número positivo, eu posso dividir os dois lados da inequação por ela sem alterar nada. Só divido e acabou. Só que aqui é o seguinte, cara. Agora sim. Agora olha para cá e olha para cá. Esse número aqui, ó. Esse número aqui, ó. É o quê? Ó. Então agora eu boto um sinal de menor aqui, ó. Ó. Esse número aqui, repara, não é o A1. Concorda comigo que esse número aqui, ó, é o A1, tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, ó. Agora sim, x2 menos x1. E esse aqui, ó, esse número aqui, ó, essa divisão tá aqui, ó. É o A2, conclusão. Conclusão. O A1 da F, que era o que eu tava te dizendo, de fato é menor do que o A2. Entendeu por que esse cara aqui não, na real ele não faz diferença? Eu posso multiplicar ou dividir ele livremente aqui, né? Mas aqui eu fiz a coisa de trás pra frente pra tu ver de onde sai, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aqui certinho, tá? Aqui fica mais fácil mostrar assim. Tá aqui, ó. Olhando pro gráfico eu tirei essa conclusão e dessa conclusão, ó, o que eu cheguei. Tá aqui. Então se eu tenho esse pedaço maior do que esse, quer dizer que quando eu fizer essa conta aqui, ó, que tá aqui, e dividir por x1 menos x2, o que vai dar? Vai dar o A1 e o A2 certinho aqui, ó. E aí eu vou concluir, já que esse tamanho é maior do que esse, só que caindo, descendo, então esse A1 da reta dessa aqui, ó, é menor do que o dessa aqui. O A1 dessa reta aqui, ó, esse é o A1. É o dessa reta, é o coeficiente angular ou declividade, que tem vários nomes que eles chamam, né? Mas a taxa de crescimento aqui, ó, é menor do que aqui. Por quê? Porque aqui cai mais. Então é menor. A que mais cai é a menor. Essa cai mais do que essa. Então essa é a menor. Tá aqui a conta te provando que é mesmo. Tá aqui a continha te provando que é mesmo. Cai mais é menor. Tá bom? Então vamos escrever a conclusão. Tá, mas qual é a conclusão? Opa! Qual é a conclusão que a gente tira aqui? Só de olhar pro gráfico. Como é que eu sei qual delas é a menor? Quando o A1 e o A2 forem negativos, porque aqui tá caindo à medida que eu ando para frente, a que tiver mais empinada é a menor. Ó, quanto mais empinada, mais ela vai cair. Isso aqui vai se verificar e daqui eu concluo diretamente isso aqui, ó,
que esse aqui, que o A dessa reta aqui, o da F é menor do que o da G. Tá? Então, essa conta aí que eu fiz foi para tirar essa conclusão. A que tiver, quando os dois forem negativos, né, cara? Isso aqui é o segundo caso. Quando os dois forem negativos, a que tiver mais empinada, para a esquerda, né, para cima aqui, a mais empinada vai ser a menor. Essa aqui é que vai ser a menor, ó. A que tiver mais empinada vai ser a menor, ó. Então, se f de x é igual a A1x mais B1 g de x for igual a A2 x mais B2, tá? E f de x for isso, p de x for isso, e A1 e A2 forem negativos, então como é que eu escrevi na outra, agora só voltando ali para ver como é que eu escrevi. Então vai acontecer o seguinte, a reta que tiver, né? Então, se a reta determinada por F, ó, por F vou botar entre aspas aqui, né, empinada, do que aquela determinada por G, então se a reta determinada por F estiver mais empinada, né, estiver mais assim do que aquela determinada por G, podemos concluir que por F é A1, então A1 é que é o menor, A1 vai ser menor do que A2, com certeza. A mais empinada, quando eles são negativos, ó, quando eles são negativos, a mais empinada aqui, ó, é o que tem o A menor, com certeza. Com certeza, cara. Pô, mas nem precisa pestanejar. Nem precisa pestanejar. Quando os dois forem negativos, ou seja, duas retas caindo, a mais empinada é o que tem o A menor. É a que cai mais por unidade de tempo. Tá? Tá ok? O A é a taxa de crescimento, né? Então, é isso aí mesmo. Dá um print na tela aí, dá um pausa o vídeo, copia. Quanto tempo a gente tem de vídeo? 54. 54, então assim, cara, tu já tá pronto para fazer os exercícios ali de gráficos, a gente vai, né, já passei aqueles exercícios de gráficos para vocês podem ir lá fazer todos, só faltava essa parte aqui eu explicar com calma, tá? Só faltava isso aqui eu explicar com calma para vocês.
Então agora tu já está pronto para fazer todos, depois a gente vai ter correção, vai ter... E tem mais duas coisinhas para a gente ver aí. É o sinal da função e as inequações, tá? Aí a gente termina, né, termina a matéria do primeiro bimestre. Depois a gente continua com a do segundo, né? Mas a gente está terminando ali com as inequações, a gente vai terminar a matéria do primeiro bimestre. Tá bom, pessoal? Até a próxima.